Oi, bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto sobre o qual a gente não fala. Aliás, a gente sequer tem conhecimento dele. Eu vou falar sobre os intersexos. Olha o que chegou para mim agora, fresquinho. O livro Intersexo, cuja coordenação é da nossa ilustríssima Maria Berenice Dias. E é uma coletânea de diversos autores e das diversas ciências, né? Ou seja, a gente tem nesse livro um olhar multidisciplinar sobre o assunto intersexo. Ser intersexo é fugir da regra da binariedade, né? A gente está acostumada a pensar que se a gente tem um cromossomo Y, a gente é homem. E se a gente tem um cromossomo X, XX, a gente é mulher. Só que a partir do século XX, a ciência percebeu, notou, por conta de estudos, que a binariedade XX e XY não era suficiente para explicar a complexidade sexual da vida da gente. Pois em uma publicação na revista Nature, que é uma revista conceituada, respeitada mundialmente, chamada O Sexo Redefinido, houve uma revisão da literatura sobre o sistema binário e sobre os intersexos, que são pessoas que nascem com características, tanto aquelas que são atribuídas socialmente ao feminino, como as características socialmente atribuídas ao masculino. E a partir disso, o sistema binário ele caiu em descrédito, só que infelizmente no senso comum a gente ainda acredita muito nele, né? E, inclusive como forma de justificação de preconceitos e de perseguição a certos grupos sociais, muitas pessoas utilizam, né, a justificativa de que se não é XX não é mulher, ou se não é XY não é homem. Só que essas pessoas, elas pararam no tempo. Desde o século XX, como eu disse e repito, a ciência admite outras possibilidades e já colocou em xeque esse sistema. O professor da London College, ele fala que existe uma grande diversidade genética tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. E há intersecções e algumas pessoas não se encaixam nesse sistema binário. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo que você tenha nascido do sexo masculino, se identifique como homem, você pode possuir células que a gente considera como femininas. E o oposto também é verdadeiro, que mulheres podem possuir células masculinas. Bem, e aí, onde é que entram os intersexos? Os intersexos são pessoas que possuem características consideradas socialmente como femininas e possuem características consideradas socialmente como masculinas. Inclusive, o Ministério da Saúde reconhece a existência dessas pessoas, tanto é que num documento que a gente precisa ter para sair, deixar a maternidade e registrar a nossa criança nos registros, nos cartórios públicos, existe um documento chamado DNV e lá reconhece o sexo masculino, feminino e o ignorado. Esse ignorado seriam as pessoas que nascem com o genital ambíguo. Mas os intersexos não são apenas aqueles que nascem com o genital ambíguo. Tem pessoas intersexes que vivem uma vida inteira e não sabem que são intersexes, porque a sua estrutura genética é diferenciada, ou os seus órgãos, né, do sexo dito oposto, eles são internos, né? Enfim, a ONU estima que 1,6% da população mundial, isso representa o mesmo número de pessoas ruivas, 1,6% da população mundial é intersex. Bem, na vida intrauterina até o 6º mês não há diferenciação genética. A partir desse momento, a partir da 6ª semana, o organismo do embrião começa a se diferenciar e aí começa toda uma
uma reconfiguração daquele corpo de modo a atribuir características a ele, né? E nessas diferenciações, nessas recombinações genéticas que acontecem com as divisões celulares, pode acontecer das pessoas nascerem XX, XY, XX, Y, YYX, enfim, uma enormidade de possibilidades de existências sexuais. Então, e são essas pessoas, né, que apresentam características muito marcantes de masculino e de feminino, que são consideradas intersexos. A gente precisa observar que esse debate já está sendo articulado, discutido há mais de um século dentro da academia. E a gente aqui no senso comum, a gente ainda não sabe sobre isso. Só que a nossa ignorância torna essas pessoas invisíveis. E a invisibilidade faz com que elas, em tese, não existam. E não existindo, elas não são sujeitos de direito. Agora, esse ano, o CNJ reconheceu a possibilidade de os cartórios registrarem as crianças sem o sexo feminino e masculino. Há a possibilidade de se reconhecer o sexo ignorado, para que depois essa criança ela possa vir a reconhecer-se como algum sexo, a identificar-se com algum sexo ou não. Inclusive, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina e que o movimento intersexo está tentando derrubá-la, que determina que o médico faça diversos exames para se chegar à conclusão se aquela criança que nasceu com aquele sexo ambíguo, ela pertence ao sexo feminino ou masculino. E a partir disso, que promovam todos os procedimentos cirúrgicos e estéticos a fim de adaptá-las ao macho ou à fêmea. Só que na própria resolução, na exposição de motivos do CFM, existe a previsão de erro. E essa previsão de erro, em tese, corresponderia a 50%, porque se você define que um corpo é mulher, você... aliás, se existem duas possibilidades de existência e você determina que aquele corpo é mulher, você está descartando a outra possibilidade de que ele é homem. E descartando, e se a gente for considerar o todo, que é 100%, dividido por 2, a gente considera que 50% é a chance de erro médico num procedimento desse. E em nenhuma outra especialidade médica admite-se um erro tão grande para um procedimento cirúrgico. Segundo fontes, na experiência clínica, eles só aderem a um novo tratamento quando esse tratamento possui eficácia acima dos 70%. Ou seja, para a criança intersexo se assume um risco muito maior do que se assume para outras experiências, para outros corpos, para outras existências. Então, o movimento tenta derrubar essa resolução, que é uma resolução que não tem cabimento, inclusive muitos erros médicos acontecem com muita frequência, e o grau de dor que esses erros acometem as crianças intersexos e as suas famílias, porque para o procedimento é necessária autorização da família, o sofrimento é gigantesco. Então a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade no sentido de olhar para os corpos e não enxergar apenas homem e mulher. A gente precisa enxergar além. Existem outras possibilidades, novas não, mas outras possibilidades de existir no mundo. E atribuir a um membro toda uma vivência, toda uma história, toda uma construção de vida é muito simplório. A gente precisa evoluir e encarar que não está no sexo a existência do ser humano. A gente precisa encarar
que os seres humanos, eles nasceram livres, e é dessa forma que a gente precisa continuar sendo respeitados e considerados livres. E não é porque se nasceu com pênis que tem que gostar de azul, que tem que brincar de foguete, de bola, que tem que ser engenheiro, que tem que pegar todas as meninas e que não pode ajudar nas tarefas de casa. É muito simplória essa conexão que se faz. A gente precisa entender que as existências, elas precisam ser respeitadas em suas essências e não a partir de um sexo. Obrigada, meu nome é Vitória Moreno e eu aguardo o seu curtir. Obrigada.